Perinho, quem foi esse tal de Didi? Um cidadão, Um sujeito aí, né? cidadão que virou apenas e tão somente em 58 o Mister Futebol, né? Consagrado pelo Papa da Crônica Esportiva Europeia. E simplesmente o Messier Gabriel Arnault chegava num estádio na Suécia e ficava boquiaberto vendo tudo que o Didi fazia. E simplesmente o definiu como Mister Futebol. Um prenúncio do que viria a ocorrer no transcorrer da Copa, e o ápice foi no final, quando o Didi acabou consagrado como o maior jogador da Copa, com mais de 1000 votos, na frente do segundo colocado, o outro grande craque, o Raimundo Kopa, da França, que seria a outra grande seleção da Copa. E o Kopa, na época, jogava no Real Madrid. Tinha acabado de ser tricampeão europeu pelo Real Madrid de Stéfano, e um timaço, né, que foi depois acrescentado pelos talentos do próprio Didi, que foi para lá um ano depois, e pelo Puskás, né, o major galopante da seleção húngara fantástica de 54, que também perdeu a Copa. Talvez tenha sido um golpe muito maior para o futebol, a Hungria perder a Copa de 54 do que o Brasil perder de 50 aqui dentro. O trauma daqui foi maior porque era uma Copa realizada dentro do Brasil, um país que é apaixonadíssimo por futebol e se preparou para ser campeão em casa. Veja bem você que praga que existe a ponto do Brasil ser o único dos campeões do mundo, o único dos 7 países campeões mundiais que não ganhou a Copa em casa. O que faz com que se preveja facilmente que o Brasil vai ganhar a Copa 2014 aqui e não leve essa. Isso é óbvio à medida que o futebol hoje é um gigantesco negócio. Multinegócio, é o maior negócio do campo do entretenimento e não vai, logicamente, por interesses comerciais, rodar logo. Ficará até as quartas de final e tal, depois vai rodar. Agora, como é que Didi começa a sua trajetória? Assim? Ele jogou em Campos, ou foi para o Rio? Didi aqui, ele, desde garoto, ele já demonstrava um futebol diferenciado, né? E ele sofre um acidente jogando uma pelada, ele pequeno, no meio de grandalhões, tinha aquele drible curtinho que desmoralizava qualquer adversário, e ele levou uma pregada de um daqueles grandalhões, e aí ficou aquela coisa horrorosa, ele caiu gritando, e vai para casa e quase que amputa a perna do Didi, e aquela confusão por inteiro. Médicos vêm, do jeito que está, se não amputar ele morre. Eu sei que o Didi foi salvo simplesmente, olha que coisa fantástica, pelos conhecimentos da sua avó, Dona Creusoleta, que um sebo de rim de carneiro deu para passar em cima, etc. E tal, aquela sabedoria, né, veio realmente da África, e ela passando e tal, e o Didi só ficou com a seguinte sequela: perna 1,5 centímetros mais curta, e ao invés de calçar naquele pé um sapato que seria do número de carne, tinha um número menor. A chuteira seguiu o mesmo caminho. Dali nasceu o segredo do chute de curva, da folha seca e tudo mais. Porque simplesmente alguém no Botafogo, na seleção fundamentalmente, e era o Zagallo, adorava a chuteirinha nova. Aí pegava e tal, botava no pé, amaciava. Depois que amaciava, né, simplesmente o roupeiro do Botafogo, a Luiz Verruman, muito malandro, ia lá e trocava. Pô, Zagallo encostou, vou arranjar uma mais novinha para você. Mas o pé direito já estava separado e amaciado. Estava amaciado. O Messi, que conhecia tudo, usar. O pé esquerdo ele usava a antiga, que era a chuteira de número maior, do número que seria normal, né? E ele ficou com um número menor no pé direito. Bendita sorte, né, no Brasil, porque ali ele começou a apurar o drible, mais ainda, um drible meio largo, mais descadeirante, que de repente tirava o adversário da frente, o cara ficava para trás, aquilo era instantâneo, a visão de jogo impressionante, a ponto de ele lançar de 40 metros, e o Garrincha, quando ele lançava no pé, o Garrincha zangava. Pô, peraí, Crioulo, eu quero um negócio mais difícil. Aí o Didi bolou um meio de ficar mais difícil o lançamento. Lançava o americano, lançou aquela moda, o cinema americano fazia a cabeça de todo mundo, aquele tupetão, cheio de gomalina, aí os europeus também seguiam, né?
tupete a lá Jamjim, a lá Elvis Presley. Então Didi dizia que a bola tinha que desmanchar só o tupetinho do cara. E tinha que cair, fazer uma curva, e o cara ia, a bola não ia, vinha. Aí o Garrincha pegava lá meio de lado, meio zarolha, como ele falava. O Garrincha dava o toque, aí começava aquele carnaval todo que só Garrincha fazia, o rei do futebol espetáculo era o Garrincha. E aí o estádio todo começava a rir, né? Bandeiras despregadas, o Garrincha seria ali. Esse chute aqui era o Folha Seca ou é outro? Esse chute já era o prenúncio, só que o chute em formato total de folha seca era endereçado rumo ao gol. Esse era o lançamento de curva. E qual o motivo que tem esse nome? Por que tinha esse nome, Folha Seca? Porque ele próprio, né, conversando com dois figurões históricos da crônica esportiva, ambos muito mais ligados na época ao rádio, o narrador do Valdo Cosi, provavelmente o maior narrador esportivo que o Rio teve, e um dos maiores do Brasil, e o Luiz Mendes, que está vivo até hoje, é uma enciclopédia, um grande comentarista, tem uma voz belíssima, inclusive é conhecido, o Álvaro, que é mais chegado no ramo, como o comentarista da palavra fácil. E fala com uma facilidade terrível, né? Já está idoso, mas é uma grande figura para você conversar, sempre bem-humorado. E os dois trabalhavam juntos, e o Didi gostava muito de conversar com o Valdo Costa, que era um cara que todo ano ganhava o prêmio de melhor narrador do ano, e era chamado de professor, foi criando uma escola, dali saiu o Valdir Amaral, e outros vieram no decorrer do tempo, do Alceu Camargo, todos que brilharam muito, né? E os outros também criaram, né, seus seguidores. O Valdir criou, o Zé Carlos Araújo, por exemplo. Então, o Didi conversando, falava, poxa, esse chute seu agora, Didi, que é isso, como é que faz um negócio assim, o negócio é fantástico, você sabe que parece o quê, Duval? Acho que parece assim, uma folha de aquela voz de professoral, aquela voz grave, né? Parecia, segundo Rui Castro, a voz de Didi se assemelhava à do Birackstein, que era o grande rival do Sinatra na época, era um negro bonito, né, um norte-americano, um grande cantor, e brigava até nas paradas de sucesso com o Frank Sinatra, que era um cantor romântico, né? Fugia a linha do negro, cantar jazz, blues, e ele cantava músicas românticas. Mais tarde, Nat King Cole também entrou nessa seara e praticamente desbancou até o Eckstein na época, né? Então, o Didi, aquela voz dele, belíssima, né? Educadíssimo, né? Fino trato, não, parece meio uma folha de outono descaindo, assim, desgarrado de uma árvore, Odovaldo. Odovaldo foi folha de outono, árvore desgarrada, folha seca. Isso é do tempo que jogador de futebol tinha senso poético, né? O futebol tinha senso poético. Futebol. Tanto o jogador quanto também os comentaristas. Os comentaristas, especialmente. Virou um mega negócio e aí realmente a alma parou de existir, né? Não há alma, não há romantismo. Mas, Peninha, antes de você entrar nesse, não há craque. Antes de você entrar nesse aspecto mais técnico do futebol, eu perguntar a você uma coisa. Você acha que toda essa genialidade de a terra natal dele, Campos, soube reconhecer? Ele já foi homenageado o suficiente em Campos? O suficiente nunca. Agora, homenageado sim. Porque corria muito um boato que o Didi não vinha aqui. O Didi vinha, inclusive, a Campos discretamente, visitar parentes e amigos. E normalmente não aparecia, e também o jornalista não corria atrás para tentar descobrir alguma coisa e tal. Quando eu comecei a fazer ligação maior com a família e com ele, o Didi tinha acabado de classificar o Peru, o que foi uma façanha extraordinária, e desclassificando, inclusive, a Argentina, dentro, né, da Bombonera. Desagradável. Treinou no estádio do River.